Introdução ao livro de Ruth. Autoria. A autoria do livro de Ruth permanece uma das questões mais debatidas dentro da pesquisa do Antigo Testamento. A tradição judaica atribui a composição do livro ao profeta Samuel. Entendimento preservado em parte pelo Talmud babilônico e aceito por muitos intérpretes judeus e cristãos ao longo da história. Essa atribuição está relacionada principalmente ao fato de que o livro termina com a genealogia de Davi, personagem central na história de Israel e contemporâneo próximo do período de Samuel. Como o profeta participou ativamente da transição entre a época dos juízes e a monarquia, muitos entenderam que ele possuía posição ideal para registrar uma narrativa destinada a legitimar a linhagem de Davi. Entretanto, a crítica moderna frequentemente questiona essa atribuição tradicional. Muitos estudiosos argumentam que o estilo literário refinado do livro, sua organização narrativa extremamente cuidadosa e determinadas características linguísticas apontam para uma composição posterior ao período de Samuel. Alguns sugerem inclusive uma data pós-exílica, especialmente devido à maneira positiva como uma mulher moabita é integrada ao povo da aliança. Essa hipótese considera que o livro poderia ter sido escrito como resposta às políticas exclusivistas de Esdras e Neemias, que condenaram casamentos mistos após o retorno do exílio. Além disso, a narrativa apresenta sinais de profundo conhecimento das tradições legais e sociais do Israel antigo. O autor demonstra familiaridade com leis relativas ao resgate familiar, ao levirato e ao direito dos pobres de recolher espigas deixadas nos campos. Isso indica que o escritor possuía sólida formação nas tradições da Torá. Ao mesmo tempo, o livro revela notável sensibilidade literária e teológica. Diferentemente de muitos relatos históricos do Antigo Testamento, marcados por guerras e conflitos nacionais, o livro de Ruth concentra-se na vida cotidiana de pessoas comuns, enfatizando relações familiares, fidelidade e providência divina. Outro aspecto relevante na discussão da autoria é a sofisticação narrativa da obra. O livro apresenta unidade literária excepcional, com simetria estrutural, diálogos cuidadosamente elaborados e desenvolvimento progressivo dos personagens. Essa qualidade literária sugere trabalho consciente de um autor altamente habilidoso. O escritor não apenas preserva tradições antigas, mas organiza os acontecimentos de forma teologicamente significativa. A narrativa progride do vazio para a plenitude, da fome para a abundância, da morte para a continuidade da linhagem. Essa construção revela intenção artística deliberada. Embora seja impossível identificar com absoluta certeza o autor do livro, a obra demonstra profunda maturidade teológica e literária. O mais importante, talvez, não seja determinar o nome específico,
mas compreender que o autor escreveu com um propósito claro: revelar como Deus atua silenciosamente na história humana através da fidelidade, da providência e da redenção. O livro de Ruth mostra que até mesmo acontecimentos aparentemente simples da vida cotidiana participam do plano soberano divino. Data de composição. A data de composição do livro de Ruth constitui questão complexa porque a narrativa descreve eventos situados no período dos juízes, mas provavelmente foi escrita muito tempo depois dos acontecimentos narrados. Os fatos registrados ocorreram aproximadamente entre os séculos 12 e 11 a.C., durante a época de instabilidade tribal em Israel. Diversos elementos internos sugerem que a redação final do livro pertence ao período posterior, talvez durante a monarquia ou até mesmo após o exílio na Babilônia. Uma das hipóteses mais tradicionais sustenta que o livro de Ruth foi escrito durante os primeiros anos da monarquia de Davi. O argumento principal para essa posição encontra-se na genealogia final que culmina em Davi. O livro serviria como legitimação teológica da dinastia davídica, mostrando que a linhagem do rei foi conduzida providencialmente por Deus. A inclusão de Ruth, uma mulher moabita, na genealogia davídica, demonstraria que a graça divina ultrapassa barreiras étnicas e sociais. Nesse contexto, o livro poderia ter sido composto para fortalecer a identidade nacional israelita em torno da casa de Davi. Por outro lado, muitos estudiosos contemporâneos defendem uma data pós-exílica, entre os séculos 5 e 4. Essa hipótese baseia-se principalmente no possível diálogo do livro com as reformas de Esdras e Neemias. Após o exílio, líderes judaicos condenaram casamentos com estrangeiros para preservar a identidade religiosa da comunidade restaurada. O livro de Ruth, ao apresentar uma moabita como exemplo de fidelidade e instrumento do propósito divino, poderia funcionar como crítica moderada ao exclusivismo étnico extremo. Nesse caso, o livro defenderia compreensão mais ampla da inclusão dentro do povo de Deus. A análise linguística oferece argumentos para ambas as posições. Certas expressões e construções hebraicas parecem antigas, preservando tradições arcaicas do período tribal. Entretanto, outras características sugerem influência do hebraico tardio. Isso indica a possibilidade de transmissão longa das tradições antigas da redação final. O autor pode ter utilizado materiais antigos enquanto escrevia em contexto posterior. Tal fenômeno é comum na literatura bíblica, onde tradições orais e escritas foram preservadas e reinterpretadas ao longo de gerações. Independentemente da data exata da redação final, o livro de Ruth demonstra preocupação em conectar passado e futuro dentro da história da redação. O autor olha para o período dos juízes, geralmente associado ao caos moral, e encontra naquele contexto sombrio uma narrativa de fidelidade, esperança e providência.
A composição do livro revela a intenção de mostrar que Deus continuava operando silenciosamente, mesmo em tempos de crise nacional. Assim, a data do livro deve ser compreendida não apenas cronologicamente, mas também teologicamente. Os destinatários. Os destinatários originais do livro de Ruth eram israelitas que necessitavam compreender aspectos fundamentais da identidade nacional e espiritual de Israel. O livro foi escrito para uma comunidade que enfrentava questões relacionadas à fidelidade à aliança, à preservação da linhagem familiar e ao significado da providência divina em tempos difíceis. A narrativa oferece esperança e orientação espiritual em meio às crises sociais e religiosas que marcaram diferentes períodos da história israelita. Se o livro foi composto durante a monarquia, os destinatários provavelmente incluíam israelitas vivendo sob o reinado de Davi ou de seus sucessores. Nesse contexto, a narrativa funcionaria como legitimação da dinastia davídica. Ao mostrar que Davi descendia de Ruth, uma mulher estrangeira marcada pela fidelidade ao Deus de Israel, o livro revelaria que o propósito divino transcende barreiras étnicas e sociais. Os livros seriam convidados a perceber que a eleição divina não depende apenas de nacionalidade, mas da resposta de fé e lealdade ao Senhor. Caso a redação final tenha ocorrido após o exílio na Babilônia, os destinatários seriam judeus envolvidos nos debates sobre pureza étnica e identidade nacional. Nesse cenário, Ruth serviria como contraponto teológico às políticas rígidas de separação entre judeus e estrangeiros. O livro lembraria aos leitores que uma moabita fiel tornou-se ancestral da linhagem messiânica. Assim, a narrativa enfatizaria que a verdadeira pertença ao povo de Deus está fundamentada na fidelidade à aliança e não exclusivamente na origem étnica. O livro também foi dirigido a uma comunidade que precisava aprender sobre providência divina em meio ao sofrimento cotidiano. Diferentemente de outros livros marcados por milagres espetaculares, Ruth apresenta Deus agindo silenciosamente através de acontecimentos comuns da vida rural e familiar. Os destinatários eram convidados a reconhecer que a mão divina opera mesmo quando não há manifestações extraordinárias visíveis. A história de Noemi, Ruth e Boaz ensina que Deus conduz a história humana através de encontros aparentemente comuns. Além disso, o livro de Ruth possui dimensão pedagógica voltada à formação étnica da comunidade. Os personagens principais tornam-se modelos de fidelidade, generosidade, compaixão e responsabilidade familiar. Boaz representa o ideal do resgatador justo. Ruth encarna lealdade sacrificial. Noemi expressa honestidade emocional diante do sofrimento. O livro foi escrito para ensinar que a verdadeira espiritualidade se manifesta concretamente nas relações humanas, na justiça social e na fidelidade cotidiana. O propósito do livro.
O propósito principal do livro de Ruth é revelar a providência soberana de Deus atuando na vida cotidiana de pessoas comuns. Diferentemente de narrativas marcadas por grandes batalhas ou manifestações miraculosas extraordinárias, o livro de Ruth apresenta Deus conduzindo silenciosamente os acontecimentos através de decisões humanas, encontros aparentemente casuais e atos simples de fidelidade. O livro demonstra que o Senhor governa não apenas os grandes eventos da história nacional, mas também os detalhes da existência humana. A narrativa também possui propósito messiânico e dinástico. A genealogia final conecta os acontecimentos do livro à linhagem de Davi. A história de uma viúva moabita pobre torna-se parte essencial do desenvolvimento do plano redentor divino. O livro mostra que Deus utiliza pessoas improváveis e situações aparentemente insignificantes para cumprir seus propósitos históricos maiores. Essa dimensão teológica transforma uma narrativa familiar em capítulo importante da história da redenção. Outro propósito relevante é desafiar preconceitos étnicos e sociais. Ruth é moabita, pertencente a um povo frequentemente hostil a Israel. Ainda assim, ela torna-se exemplo extraordinário de fidelidade ao Deus de Israel. O livro ensina que a graça divina ultrapassa fronteiras nacionais. A inclusão de Ruth na comunidade da aliança demonstra que o povo de Deus não é definido apenas biologicamente, mas espiritualmente. Essa mensagem possui enorme importância dentro da teologia bíblica. Além disso, o livro procura oferecer esperança em meio ao sofrimento. A narrativa começa com fome, morte e vazio emocional. Noemi perde marido e filhos, experimentando profunda amargura. Contudo, o livro termina com restauração, nascimento e alegria comunitária. Essa progressão revela propósito pastoral claro. Ensinar que Deus pode transformar tragédia em esperança. Mesmo quando a providência divina parece oculta, o Senhor continua conduzindo a história rumo à redenção. O contexto histórico. O contexto histórico do livro de Ruth situa-se nos dias em que julgavam os juízes, período caracterizado por instabilidade política, fragmentação tribal e frequentes crises espirituais em Israel. Era uma época sem governo centralizado, marcada por conflitos regionais e decadência religiosa. Curiosamente, dentro desse cenário, geralmente associado ao caos moral no livro de Juízes, Ruth apresenta narrativa de fidelidade e integridade. Isso cria contraste literário e teológico extremamente significativo. A história começa durante uma fome em Belém de Judá. A ocorrência de fome possuía implicações profundas numa sociedade agrária dependente das colheitas anuais. Em muitos casos, a fome era interpretada teologicamente como sinal de juízo divino ou consequência da infidelidade nacional. A crise leva Elimeleque e sua família a migrarem para Moabe.
território localizado a leste do Mar Morto. Essa migração revela a vulnerabilidade econômica das famílias israelitas naquele período. As relações entre Israel e Moabe eram historicamente complexas. Os moabitas descendiam de Ló, segundo a tradição bíblica, e frequentemente mantiveram relações tensas com Israel. A lei mosaica continha restrições severas quanto à participação de moabitas na Assembleia do Senhor devido à hostilidade demonstrada durante o Êxodo. Nesse contexto, a inclusão positiva de Ruth, uma mulher moabita, torna-se ainda mais surpreendente. O livro desafia estereótipos nacionais profundamente arraigados. O cenário social do livro revela práticas importantes da legislação israelita antiga. O recolhimento de espigas pelos pobres estava relacionado às leis de proteção social presentes na Torá. Proprietários rurais deviam deixar parte da colheita para estrangeiros, órfãos e viúvas. O papel do resgatador familiar também reflete costumes jurídicos importantes da sociedade israelita. Essas práticas demonstram que a legislação mosaica buscava preservar a solidariedade comunitária e proteger pessoas vulneráveis. Além disso, o livro fornece vislumbres valiosos da vida cotidiana do Israel antigo. Diferentemente de narrativas centradas em reis e guerras, o livro de Ruth descreve atividades agrícolas, relações familiares, negociações legais e costumes matrimoniais. Essa dimensão cotidiana torna a narrativa historicamente rica. O livro preserva a memória de uma sociedade rural onde honra familiar, solidariedade comunitária e fidelidade religiosa desempenhavam papel central na organização da vida coletiva. Estrutura literária. O livro de Ruth apresenta uma das estruturas literárias mais refinadas de toda a Bíblia hebraica. Apesar de sua brevidade, a narrativa revela composição extremamente cuidadosa, marcada por equilíbrio, simetria e progressão dramática. O livro divide-se naturalmente em 4 capítulos, cada um funcionando como cena principal dentro do desenvolvimento da história. Essa organização demonstra a habilidade artística extraordinária do autor. O primeiro capítulo introduz o problema central da narrativa: fome, morte e vazio. A família de Elimeleque deixa Belém e vai para Moabe, onde os homens da família morrem, deixando Noemi e suas noras viúvas. O capítulo termina com a decisão de Ruth de acompanhar Noemi a Belém. O famoso discurso de fidelidade de Ruth constitui um momento decisivo da narrativa. Literalmente, o capítulo estabelece a atmosfera de perdão e sofrimento que dominará inicialmente o livro. O segundo capítulo marca mudança significativa no desenvolvimento da história. Ruth encontra Boaz enquanto recolhe espigas em seus campos. O encontro é apresentado aparentemente como coincidência, mas o leitor percebe a atuação providencial de Deus nos acontecimentos. A generosidade de Boaz contrasta com o vazio inicial da narrativa. O capítulo introduz esperança gradual,
preparando o desenvolvimento posterior do tema da redenção familiar. O terceiro capítulo concentra-se na cena noturna da eira, momento em que enorme tensão narrativa e simbólica. Noemi orienta Ruth a procurar Boaz como potencial resgatador da família. A cena é construída com extrema delicadeza literária. O autor utiliza diálogos sutis, simbolismos e suspense dramático. O comportamento íntegro de Boaz torna-se elemento central da narrativa. O capítulo encaminha a resolução do conflito principal sem ainda concluí-lo definitivamente. O quarto capítulo traz resolução completa da história. Boaz realiza legalmente o resgate da propriedade e casa-se com Ruth. O nascimento de Obed transforma o vazio inicial em plenitude restaurada. A genealogia final conecta os acontecimentos à linhagem davídica, ampliando enormemente o significado da narrativa. Estruturalmente, o livro move-se da morte para a vida, da esterilidade para a continuidade, da amargura para a restauração. A teologia do livro de Ruth. A teologia do livro de Ruth está profundamente centrada na providência divina. Diferentemente de outros livros bíblicos marcados por milagres explícitos ou intervenções sobrenaturais dramáticas, o livro de Ruth apresenta Deus agindo silenciosamente através das circunstâncias ordinárias da vida humana. O Senhor nunca aparece diretamente na narrativa, mas sua presença é percebida em toda a condução dos acontecimentos. O livro ensina que a providência divina opera frequentemente de maneira discreta. A inclusão dos gentios dentro do propósito redentor divino constitui aspecto teológico extremamente importante do livro. Ruth, sendo moabita, torna-se ancestral de Davi e, consequentemente, parte da linhagem messiânica posteriormente associada a Jesus. O livro revela que o plano divino ultrapassa fronteiras étnicas e nacionais. A graça de Deus alcança aqueles que respondem com fé e fidelidade. A teologia da redenção familiar também ocupa posição central na narrativa. O papel de Boaz como resgatador aponta para a restauração, proteção e continuidade da família ameaçada pela morte. O conceito de resgate envolve tanto dimensão legal quanto relacional. Boaz não age apenas por obrigação jurídica, mas por compaixão e fidelidade. Esse tema posteriormente adquire profundidade ainda maior dentro da teologia bíblica da redenção. O livro enfatiza que Deus atua através de pessoas comuns e circunstâncias aparentemente insignificantes. Não há reis, profetas poderosos ou grandes batalhas em Ruth. A narrativa concentra-se em viúvas, agricultores e questões familiares. Contudo, exatamente através dessa simplicidade, Deus conduz a história rumo ao cumprimento de seus propósitos maiores. O livro ensina que nenhuma vida fiel é insignificante dentro do plano soberano divino. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas do livro de Ruth envolve a relação entre a narrativa e as leis do levirato presentes na Torá.
Alguns estudiosos observam que o casamento de Boaz com Ruth não corresponde exatamente às prescrições de Deuteronômio capítulo 25. O resgate da propriedade e o casamento parecem combinar diferentes tradições legais israelitas. Isso gera debates sobre a natureza jurídica exata das ações de Boaz e sobre o desenvolvimento histórico das práticas familiares em Israel. Outra questão importante refere-se à identidade e função do resgatador no livro. O termo hebraico, Goel, possui ampla gama de significados, incluindo resgate econômico, proteção familiar e vingança legal. Em Ruth, Boaz atua como resgatador familiar, restaurando propriedade e continuidade da linhagem. Intérpretes discutem até que ponto essa função possui caráter puramente jurídico ou também dimensão simbólica e teológica mais profunda. A interpretação da cena da eira no capítulo 3 constitui outro ponto de intenso debate. Alguns estudiosos enxergam forte simbolismo sexual na narrativa, enquanto outros defendem leitura mais moderada, enfatizando apenas a proposta de casamento e resgate familiar. A linguagem utilizada é deliberadamente sutil, permitindo múltiplas interpretações. O desafio consiste em compreender o contexto cultural antigo sem impor pressupostos modernos ao texto. Outra dificuldade envolve a relação do livro com as reformas de Esdras e Neemias. Muitos estudiosos entendem que Ruth, como crítica às políticas exclusivamente pós-exílicas. Outros consideram essa leitura excessivamente especulativa. Determinar se o livro possui intenção polêmica continua sendo questão aberta dentro da pesquisa acadêmica. O livro de Ruth permanece extraordinariamente relevante para os dias atuais, porque oferece poderosa mensagem de esperança, fidelidade e providência em meio às crises humanas. Em uma sociedade frequentemente marcada pelo individualismo, a narrativa apresenta relacionamentos construídos sobre compromisso, lealdade e responsabilidade mútua. Ruth, Noemi e Boaz demonstram que a verdadeira espiritualidade se manifesta concretamente nas relações humanas cotidianas. Além disso, o livro continua relevante porque confronta preconceitos étnicos e sociais. A inclusão de uma moabita dentro da linhagem davídica revela que a graça divina ultrapassa fronteiras culturais, nacionais e sociais. Em um mundo frequentemente dividido por exclusivismos e hostilidades, Ruth proclama que Deus acolhe aqueles que respondem com fé e fidelidade. A narrativa também oferece profunda reflexão sobre sofrimento e providência. Muitas pessoas contemporâneas enfrentam perdas, crises econômicas e incertezas semelhantes a experimentadas por Noemi e Ruth. O livro ensina que Deus continua operando mesmo quando sua presença parece silenciosa. A providência divina frequentemente se manifesta através de pequenos acontecimentos, encontros humanos e atos de bondade cotidiana. Teologicamente, o livro de Ruth permanece importante porque conecta a história comum das pessoas ao grande plano redentor divino. O livro mostra que vidas aparentemente simples
possuem significado eterno dentro do propósito de Deus. Nenhum ato de fidelidade é insignificante. Essa mensagem continua profundamente necessária em uma cultura marcada por sensação de vazio e insignificância existencial. Por essas razões, o livro de Ruth continua sendo uma das narrativas mais belas e teologicamente ricas das Escrituras. Sua mensagem de fidelidade, redenção, esperança e providência permanece atravessando gerações, convidando leitores contemporâneos a reconhecer a atuação silenciosa, porém poderosa de Deus na história humana.